Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um pré-jogo de Fluminense e Santos. O jogo esse válido pela 16ª rodada desse Brasileirão. O 7º colocado contra o 14º. Então sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, senhoras e senhores, é um jogo difícil, né, contra o Santos, que para quem não sabe foi um dos times que empatou com o Botafogo. Saiu até na vantagem por 2 gols, mas depois se deu empate no final. E até poderia ter tomado a virada, que não seria tão insano assim. O estádio será o Chico Guanabara. Eu já expliquei muitas vezes porque eu falo isso. O site que eu utilizo de futebol está dando favoritismo ao Santos, ou seja, os santistas estão acreditando que vão ganhar do Fluminense. Com 41, 4,56, né? Então aqui deve ser 45, 56, deve ser então mais para 41, 4,55 do que 40, 4,56. Então tá dando favoritismo pro Santos. Mas na casa de aposta, se você apostar, o Fluminense só tem 1,57, 3,80 pro empate e 6,50 pro Fluminense. Aliás, o Fluminense é um dos melhores mandantes que tem no Brasil. O áudio do jogo é o Rodrigo José, não conheço esse cara, mas o VAR eu conheço, o Igor Júnior Benevenuto. E a transmissão só vai ser no Premier. O Fluminense ele vem a campo de Fernando Diniz com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo ou Guga, pode ser um dos dois, ou até a gente pode ver um Lima do lado, Martinelli do lado e por aí vai, ou até mesmo o Felipe Andrade, não é tão insano assim pensar nisso. André, Lima e Ganso, e no ataque Ares, Keno e Cano. O desfalque do Fluminense é o Manuel por doping, ainda está resolvendo isso, e Alexander e Jorge por lesão. Eu estou colocando. Você nota que eu não coloco mais Vitor Mendes por conta da questão dos apostas, porque para mim já está fora do Fluminense. A questão mais interessante vai ser do Santos, né? Santos de Paulo Turra ou Falcão, não sei qual que será, que vai estar em campo. Estará em campo com Vladimir no gol. Eu não acredito que o João Paulo, ainda mais com a lesão que eu vi dele no jogo contra o Botafogo, não acredito que vai ser ele jogando. João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô. Joaquim, que estava justamente sendo dito como um dos caras que o Fluminense poderia ter trago para jogar. Eu quero ver ele de perto. Dodô também era o outro que era possível vir para o Fluminense, para a lateral esquerda, mas não sei por que não veio. Fernandes, Dodge, Jean Lucas e Lucas Lima. Dodge, aquele Dodge mesmo que já jogou pelo Fluminense. Speed Mendonça e Marcos Leonardo ou Júlio Furque. Eu quero ver muito os Mendonça, porque era um cara que eu queria muito para o Fluminense, mas do último jogo que eu vi, não gostei muito. O Marcos Leonardo pode entrar, ou até mesmo o Júlio Furque, que também é um centroavante. Vamos ver, né? O desfalque, na minha concepção, é o João Paulo, que é uma dúvida, mas eu coloquei como desfalque. E Felipe Jonathan por lesão. Dito isso, onde a gente fala bastante sobre esse jogo, se inscreve no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social de inscrição de vídeo. Por todos os dias, 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Vamos falar mais sobre esse jogo. E bom, é notável um empate do Santos contra o Botafogo. Com o Santos tendo feito 2 gols. Eu acreditei finalmente que o Santos poderia vencer o Botafogo. O Santos que entende o seu nível. Isso é muito importante falar. Às vezes o time não entende o seu nível. E aí joga achando que não, eu vou ter que jogar para vencer.
E muitas das vezes a melhor coisa possível é deixar o time dos outros jogarem. Na minha concepção, é o grande perigo justamente isso tudo. Eu vi o jogo e falei assim, cara, eu só pensei no Fluminense, eu falei, cara, esse Santos ele vai dar trabalho pro Fluminense. Porque é um Santos que consegue se defender, tem um ótimo zagueiro, o Joaquim é um ótimo zagueiro, o Messias é realmente um jogador que eu gostei bastante. O próprio Dodô e o João Lucas sabem se defender bem, então a gente vai ter muito problema, ainda mais com um esquema de 3 volantes, né? Que na história o Santos ele faz um esquema de 4, aí faz uma linha, faz um losango, desculpa, aqui, primeiro 4, aí faz um losango, mais ou menos assim, esquece aquele outro dedo, que tem aqui o Fernandes, o Dodge e o Jean Lucas, com o Lucas Lima no meio, armando o time. E esse teria 2 lá na frente, que é justamente o Marcos Leonardo e o Mendonça. E é sempre jogando no contra-ataque. A grande questão justamente é essa. O quanto o Fluminense vai evoluir com a entrada, por exemplo, do Cano. E se a gente vai ver alguma coisa diferente do que isso que eu tô falando. Se, por exemplo, em vez de ter o Marlon vir continuar tendo o Felipe Melo, é importante também nessa situação. O Marcelo estando ou não no jogo, também é importante a gente sempre observar sobre isso. Entre outros personagens que podem não entrar no Fluminense ou podem entrar no Fluminense. Dito isso, eu espero o jogo justamente dessa maneira. Que é o Fluminense no ataque e o Santos esperando para fazer um contra-ataque e tentar matar o jogo. Basicamente é isso. Como foi justamente feito com o próprio Botafogo mesmo na própria casa. A multa só se refere, a multa do Santos de não ter torcida só se refere ao mando de campo deles, então não se refere a eles, então a gente vai ter torcida contra. E os números atualizados é pífio de 30 mil pessoas. Sendo que para mim no Fluminense merecia 40 mil, mesmo vendo tudo que está acontecendo de ambiente fora do jogo. Dito isso, se a gente falasse uma frase, né, eu sempre deixo uma frase para colocar, o perigo do contra-ataque. Essa para mim é a frase que vai ser do vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo Z que curte, comente, compartilhem. Redes sociais da Questão de Vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Estarei lá, leste inferior, Salsões Tricolor.